Santo e eterno Deus, meu Pai, meu Salvador, Salvador da humanidade, da raça caída. Senhor, estou aqui em Tua presença de joelhos prostrada ao pó da terra, para interceder pela minha vida e a vida desse meu irmão e irmã que está comigo neste momento. Interceder pelas nossas famílias, Pai. Interceder para que o anjo do concerto, esse mesmo anjo que se apresentou para esse teu servo aqui, Senhor, chamado Gideão, homem valente, ele se apresente também em nossas vidas e nos traga libertação, e nos traga purificação, vitória, Senhor, contra esse inimigo que é ousado, petulante, que se levanta contra nós para nos destruir, para nos oprimir, para nos envergonhar, Senhor. Eu oro nesse momento para que cada um de nós venhamos nos apropriar da justiça de Cristo, os méritos do sangue de Jesus e possamos desbaratar esse inimigo que se levanta contra nós. Nos dê a vitória, Senhor, que o anjo do concerto nos oriente de como devemos proceder, assim como ele orientou o Gideão, que nós possamos ser orientados também a como proceder para desbaratar este inimigo. Em nome de Cristo Jesus, amém. Meu irmão, irmã, eu estive meditando hoje pela manhã nessa história, a história de Gideão, a opressão dos midianitas, né? Vocês lembram que Israel se portou mal diante do Senhor, em desobediência, e o Senhor permitiu que eles colhessem os frutos das suas ações, colhessem as consequências, e por 7 anos os midianitas oprimiram Israel. Eles não podiam plantar, eles não podiam criar, eles eram assaltados, estavam sendo envergonhados, humilhados, maltratados pelos midianitas. E durante esse tempo, certamente, creio eu assim, por esses 7 anos, durante esses 7 anos, o povo de Israel orou, com certeza, né? Mesmo em transgressão, em apostasia, certamente existiam ali os remanescentes que oravam ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia. E um belo dia, Gideão estava debulhando trigo no lagar. Eu estava pesquisando sobre isso. Não se debulha trigo em lagar. Lagar é lugar de se pisar, né? A uva, a azeitona. Mas por que Gideão estava fazendo aquilo ali, lá naquele lagar, debulhando o trigo no lagar? Porque ele estava escondido, meus amados, sendo oprimido pelos midianitas, para que os midianitas, o inimigo, não levasse aquele pouquinho cereal que ele tinha para sua família, para o seu alimento. E naquele momento que ele estava ali debulhando, apareceu o anjo do Senhor. Você percebe que a letra A aqui está bem maiúscula, né? Está maiúscula. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu te pergunto, meu amado, essa letra A aqui, maiúscula, está em vão aqui? Não existe letra inútil na Bíblia. Uma vez eu vi uma irmã falando isso. Não existe nenhuma palavra ou letra inútil na Bíblia. Tudo que está registrado tem um porquê, tem uma razão. E esse A aqui maiúsculo significa que esse anjo aqui não era um anjo de ser criado, era o próprio Deus, era o próprio Cristo que se apresentou para Gideão, em resposta certamente à oração dos remanescentes que estavam ali, mesmo no chicote do inimigo, mas em oração, e o clamor subiu ao céu, e o Senhor se apresentou diante de Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão falou para o Senhor: Senhor, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Por que, Senhor? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E então, meus amados, o Senhor disse para Gideão: vai na tua força, eu estarei contigo. Vocês conseguirão derrotar esse inimigo prepotente, esse inimigo ousado, petulante, que estão, por minha permissão,
oprimindo vocês, porque vocês foram desobedientes. Eu fiz aqui algumas anotações, eu gostaria de compartilhar com você essas anotações. Foi hoje, né, 1º de março de 2023. O tema é o anjo do concerto e a idolatria. Quem era aquele anjo, irmãos? E por que ele apareceu a Gideão? Aquele anjo, meus amados, era o próprio Cristo. Ele apareceu para Gideão enquanto ele estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar, debulhando o trigo, né? Porque os filhos de Israel estavam sendo oprimidos pelos midianitas por 7 anos. E aí, Deus ouviu a oração do seu povo, do remanescente. Em meio da apostasia, Deus sempre conserva um remanescente. Lembram de Elias? Elias disse que estava sozinho, né? Senhor, estou aqui sozinho e querem tirar-me a minha vida. E aí o Senhor disse para Elias, olha, Elias, tu não estás só. Conservei em Israel 7.000 que se não dobraram os joelhos a Baal. Então, meus amados, esse anjo que apareceu para Gideão era o próprio Cristo, o próprio Deus. E então Gideão pediu um sinal. O versos 17 e 18, aqui na Bíblia, mostra, né, que Gideão pediu um sinal. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E aí o Senhor disse para ele que ele não ia se apartar. Vai, eu vou esperar que você volte. Eu vou esperar a tua oferta. Então, esse sinal de Gideão foi aceito pelo Senhor. Que sinal você precisa pedir para o Senhor hoje? Eu creio que todos nós já pedimos um sinal para o Senhor, não já, meus amados? Eu já pedi muitos sinais para o Senhor. Alguns ele me respondeu instantaneamente. E outros ainda hoje eu espero. Peça ao Senhor um sinal. Sabe onde é que o Senhor nos pede um sinal? Ele pede uma prova quando nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, né? Isso aqui já é um outro assunto. Mas ele diz assim, fazei prova de mim, se não vos abrir a janela do céu e não derramar bênção sem medida sobre tua vida. Contudo, meus amados, antes de Gideão livrar Israel das mãos dos midianitas, que obra ele precisava realizar antes, irmãos? Que obra? Era preciso uma obra antes? Antes desse anjo do concerto livrar Israel das mãos dos midianitas? Que obra era essa? Gideão devia declarar guerra contra a idolatria antes de sair para a batalha contra os inimigos de seu povo. E essa mesma obra o Senhor requer de mim e de ti, meu irmão, minha irmã amada. O Senhor requer de nós que nós limpemos o arraial, limpemos a nossa família, limpemos a nossa casa, que nós façamos uma obra que declaremos guerra contra a idolatria. Como que nós iremos fazer essa obra? Vamos ver aqui como foi que Gideão fez. De qualquer maneira, eu apelo a você e a mim, que nós façamos uma limpeza em nossa mente, em nosso coração. Qual é o ídolo que nós temos adorado? Qual é o ídolo, meus irmãos, que nós temos trazido para dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, que tem impedido que o anjo do concerto faça uma obra tremenda em nossa vida? O que seria esses pecados? Seria a pornografia? Seria o adultério? Seria as novelas, os filmes, as séries? Seria a glutonaria? Seria a preguiça, a indolência? Seria o telefone celular, as redes aí, os meios de comunicação? Nós passamos tanto tempo, meus amados. Isso também pode ser uma idolatria em nossa vida. Vocês lembram da história de Acã? Acã, meus amados, foi um homem que trouxe vitupério, opróbrio para o povo de Israel. 38 homens, 36 ou 38 homens foram mortos numa guerrinha, numa batalhazinha pequena, que eles tinham capacidade de vencer, mas por causa de um pecado oculto ali, o povo perdeu aquela batalha. Vinham de uma grande vitória contra Jericó. O Senhor deu uma grande vitória para o povo. E ali, diante de Ai, uma cidade tão pequenininha, eles saíram desbaratados, envergonhados. Por quê? Porque um único homem, chamado Acã, trouxe das coisas condenadas pelo Senhor para dentro do arraial. E o Senhor não perdoou o povo, não fez que o povo progredisse, vencesse enquanto não tirasse as coisas condenadas de dentro de Israel. Quais são as coisas condenadas que podem estar dentro da tua vida?
que você possa estar ainda acariciando em teu coração, em tua mente, dentro da tua própria casa, teus filhos, teu marido, tua esposa, você mesma. Nós podemos começar a fazer uma grande obra, uma obra de purificação. E o que foi que ele fez? Lembra que o pai de Gideão, Joás, que partilhava da apostasia de seus compatriotas, tinha construído em Ofra, onde morava, um grande altar a Baal. Então foi ordenado a Gideão que ele destruísse esse altar, meus irmãos, e erguesse outro altar a Jeová sobre a rocha em que a oferta havia sido consumida, e ali apresentasse um sacrifício ao Senhor. Essa foi a obra que lhe foi ordenado realizar, que ele destruísse aquele altar a Baal, que o próprio pai dele tinha feito, meus amados. Mas aí, o que foi que Gideão fez? Ele foi assim, de peito aberto, com toda arrogância, porque ele foi ordenado, o Senhor estava com ele. Não, queridos, ele agiu de estratégia, como nós também devemos agir. Devemos pedir ao Senhor que nos ajude a ter uma estratégia de guerra, porque nem sempre encarar de peito aberto, confrontar as coisas, o pecado, a idolatria, surte bons resultados, meus amados. É necessário uma estratégia. Sabe o que Gideão fez? Gideão, meus amados, encontrou oposição, muita oposição. Então, porque ele encontrou oposição e encontraria oposição, ele realizou um trabalho em segredo. Com o auxílio de seus servos, fez tudo em uma noite. Os moradores de Ofra ficaram furiosos quando chegaram para fazer sua devoção a Baal na manhã seguinte, porque eles verificaram que aquele altar havia sido destruído. Gideão não foi de dia, Gideão não entrou de peito aberto, não, meus amados, na caruda, não. Ele foi estratégico, ele procurou uma hora onde o trabalho dele tivesse eficácia. Sabe qual foi o momento? À noite. Naquele momento que todos estavam dormindo, ele foi lá e destruiu. Se ele tivesse ido de manhã, isso não teria acontecido, porque aqueles adoradores de Baal não teriam permitido que ele tivesse destruído. Então, isso aqui encerra uma grande lição para nós. Nós precisamos também agir de estratégia na guerra contra a idolatria, na guerra contra a apostasia, até mesmo dentro da nossa própria casa. Precisamos ter uma estratégia. Peçamos ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter uma estratégia de guerra contra a idolatria, contra a apostasia, contra a mornidão da minha família, da minha casa, da minha própria vida. Sim, meus amados, aqui diz que Gideão poderia ter morrido se seu pai Joás, que havia sido informado sobre a visita do anjo do concerto, não tivesse defendido seu filho. No verso 31 do mesmo capítulo 6 de Juízes, diz assim, ó o que diz: porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. Entenderam? Então, Joás, ele intercedeu pelo seu filho. E qual foi o resultado desta obra de Gideão? Todos os pensamentos de violência para com Gideão se dissiparam, meus amados. E quando ele fez soar a trombeta de guerra, os homens de Ofra estavam entre os primeiros a se reunirem sobre sua bandeira. Foram enviados arautos, mensageiros, às tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naphtali, e todos responderam ao apelo. No começo da obra de reforma, porque é necessário uma obra de reforma em nossa vida, em nossa família, no começo dessa obra nós iremos encontrar retaliação, nós iremos encontrar resistência sim, meus amados. O inimigo não vai deixar barato. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Está registrado. Então, se está registrado que nós iremos enfrentar oposição, então que nos preparemos para isso. Mas uma boa notícia que nós temos é que se nós formos fiéis, se nós formos perseverantes, estes mesmos que muitas das vezes se levantam contra nós, estarão do nosso lado. Eles conseguiram enxergar as coisas que hoje eles não enxergam. E aqui, como diz na história de Gideão, esses mesmos que queriam matar Gideão foram os mesmos que, ao soar a trombeta, se colocaram diante de Gideão para
serem seus aliados na guerra contra os midianitas. E nós sabemos a história, né? O desfecho da história. 32 mil homens se apresentaram diante de Gideão. 32 mil homens. E o Senhor fez um peneiramento. Nesse peneiramento, isso aqui é um outro assunto que encerra uma outra história, não é verdade, queridos? Nesse peneiramento, só ficou 300 homens. Quem sabe? Nós não sabemos ao certo que talvez esses que foram inimigos no começo de Gideão, né? Eles, quem sabe, estiveram junto com esse grupo seleto de 300 homens. Meus amados, o resultado sempre é positivo quando nós somos corajosos e prontos a obedecer à ordem do Senhor. Façamos uma limpeza hoje em nossa vida. Façamos uma limpeza, uma análise em nosso coração, em nossa mente. O que está nos impedindo de receber as bênçãos do Senhor? O que está nos impedindo de receber a visita do anjo do concerto? Façamos uma análise. Eu quero receber esse anjo em minha vida, em minha casa, em meus pensamentos, em meus sonhos, em visões. E você? Vamos estar dispostos a fazer a obra que Gideão esteve disposto a realizar? Em nome de Jesus.